ありがとうございました。 Muito obrigado. 皆様ご起立お願いします。 Só queiram levantar-se, por favor. Desculpa. Nós vamos ter um momento depois de perguntas e respostas, então pode ir já preparando as perguntas que vai passar o pessoal para pegar essas perguntas para a gente conseguir fazer aqui. 無限供給の歌を斉唱いたします。 Vamos entoar o hino sagrado Canção da Provisão Infinita. Esta vida que objetivo terá esta humanidade que significa, sem conhecermos a finalidade, que valor tem a nossa vida, que valor tem a nossa vida, de Deus nosso Senhor. Esta vida recebemos para a mais alta realização. Nós nascemos com uma finalidade. Que valor teremos se não a cumprirmos? Que valor teremos se não a cumprirmos? A caridade é o ato de nosso dever. Deus é o amor que somente dá. Seu ensinamento nós seguiremos, dedicando-nos à caridade, dedicando-nos à caridade. Somente os que vivem para esta missão conhecem o prazer que nós recebemos. A fé fortificando levantemos, purificando a alma avante, purificando a alma avante. Muito obrigada. Muito obrigada. Podem se levantar, por favor. Vamos cantar mais um hino. A escolha do... Canção da Provisão. Canção da Provisão. Isso. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode levantar o braço, que vai alguém aí até vocês para conseguir fazer a pergunta. Pode deixar o braço levantado, que daí o pessoal vai conseguir enxergar. Viu, por favor, o canto hino sagrado da Provisão Infinita. A pobreza em minha vida e sofria na ilusão. Mas agora eu despertei, a verdade descobri. Mas agora eu despertei, a verdade descobri. As riquezas do universo pertencem a Deus. As riquezas do universo pertencem a Deus. Outrora eu estava em ilusão e não sabia que era filho de Deus. Mas agora eu despertei.
agora eu despertei, junto a Ele retornei. E agora compreendi que eu sou filho de Deus. E agora compreendi que eu sou filho de Deus. Riquezas do céu e riquezas da terra, tudo isso Deus criou. E todos os recursos que Ele criou, e todos os recursos que Ele criou, foram dádivas legadas ao Filho de Deus. Foram dádivas legadas ao Filho de Deus. Deus Pai concedeu como herança ao seu Filho tudo o que Ele tem. E o reverenciou dizendo: Tu és meu herdeiro. E o reverenciou dizendo: Tu és meu herdeiro. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Eu já sou muito rico. Deus é fonte de riqueza e de infinita provisão. E todas as riquezas já pertencem a mim. E todas as riquezas já pertencem a mim. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Muito obrigado, parabéns pela entoação. Shugyoto no jikan desu. Sensei no kata, suyaku no kata, onegai shimasu. Teremos agora o momento da atividade de perguntas e respostas, conduzido pelos orientadores desta convenção. O pessoal que já tiver com a pergunta em mãos, pode levantar o braço que a gente vai até vocês. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Então, vai a primeira pergunta. Professor, como divulgar com mais afinco o ensinamento? Sensei, この教えをもっと有効的に広めるにはどうしたらいいでしょうかという信者からの質問でございます。お願いします。この教えをね、もっと有効的に広めるにはどういう活動がもっと有効でしょうかっていうことです。ちょっとどうお答えしていいかよく分かりませんけれども、成長の絵が発祥した当時、谷口正治先生が真理のご文章をお書きになり始めました。その時、正治先生も思わぬことが次々と起こっていったんですね。それは奇跡的に病気が治る、あるいはいろいろな悩みが消えてしまう、そういう驚くべき事実がどんどん出ていったんです。No início do Seiichū no E, quando o professor Masaru Taniguchi iniciou, né, dentre os seus ensinamentos que os adeptos liam assim, então começou a aparecer, não sabia como divulgar assim no começo, mas começou a aparecer casos de, assim, como se fossem milagres, de melhorar a vida, de a doença suavizar e curar. Então, acontecia essas coisas. そこから爆発的に成長の家は信徒の数を増やしていきました。 E a partir desse momento é que de boca em boca assim começou a aumentar muito o número de adeptos deste ensinamento. 今成長の絵は
第2の始まりの時を迎えています。E nesse momento estamos recebendo à frente de nós o segundo reinício do ensinamento da Seichonoye. だから日本でもブラジルでも正治先生が起こした奇跡を我々自身が起こさなければなりません。 Então, tanto no Brasil como no Japão, é necessário nós revivenciarmos esse ensinamento nós mesmos. 人を救う光明化運動を再開しようじゃありませんか。 Para que nós possamos aumentar esse movimento de salvar a humanidade, nós devemos cada vez mais nos esforçar. 有効な手段は皆さんが光の玉となって周りの人々を救い続けていくことだと思います。 Eu acho que a maneira mais eficiente é nós sermos como aquela luz que o professor Masaru quis ser e iluminar nós mesmos, as pessoas à nossa volta. 以上です。 É isso. Muito obrigado. Segunda pergunta, 2番目の質問です。これは短く。Por favor, quero saber qual o nome onde foi fundado o templo no Japão. 日本で住吉龍宮住吉本宮が建立された場所はどこですかって聞いています。これは谷口正治先生が長崎の西市町というところに広大な土地を購入してそこに龍宮住吉本宮を建立されました。それでよろしいでしょうか。O professor Masaru Taniguchi adquiriu uma imensa área lá próxima à cidade de Nagasaki, e lá que foi construído o templo Ryugu Sumiyoshi Hongu. Essa é a primeira parte. もう一つの質問があります。É o nome do lugar onde foi retirada a estátua do Japão. 日本で住吉狼の像が撤去されたとこが撤去されたと聞いたけど、それどこの話ですかって言って、どこの場所から撤去されたんですかっていう、住吉狼のご神像、そういうことをちょろっと聞いたんで。ですね、それは東京の原宿にある宗教法人成長の家本部、ここに円筒が建物の一部として円筒があるんですが、その円筒の上の方にご神像をずっと掲げていたんです。それが3代目の正信氏が本部を移すということで、山梨県の、場所に、移る際にその原宿の元あった本部のところを取り壊したんです。それでそのご神像そのものも自分の新しい、本部に、移動したんです。でそれは信徒の目から見えないような中庭の人が入れないようなところに今安置しております。Essa estátua ficava na torre circular da matriz lá em Harajuku, em Tóquio. Desde que essa estátua foi feita, estava colocado no alto da torre, e essa estátua foi retirada agora com a mudança da sede de Tóquio para a província de Yamanashi, mais ao sul. Então, a sede, após retirada a estátua, foi destruída, né, para dar um lugar à praça. E lá em Yamanashi, na província onde foi mudado a sede,
a estátua fica num local não visível, lá no fundo do jardim, onde a maioria não tem acesso, num lugar bem baixinho. É isso. Outra questão. Sensei, minha irmã apresenta problema como bipolaridade, depressão e pensamento suicida. Tenho preocupado muito com minha irmã. Minha irmã foi criada com muito carinho, muito mimada pela família. O que devemos fazer? Sensei, 自分の妹はこう二重人格とか、自殺思考の考えとか、うつ病にかかっています。で、それは私の心配の種でもあります。で、この妹はとても愛を持って育てられて、とても介護われたのに、そういうことになっています。どうしたらいいでしょうか。これはもう教えを持ってその人の妹さんの心が巧妙化する以外にはありません。で、どうしたら巧妙化されるのか。ご本人がまずは生命の実相を読むこと。そしてそれをどうしても読まないというのであれば、周りの人がお姉さんかお兄さんか分かりませんが、質問者が彼女に光明思念を送り続けること、まずはそこから始めてもらったらいいと思いますが。Gostaria de dizer a essa pessoa que fez a pergunta que tem que salvar pelos métodos até aqui propagados, mas em primeiro lugar mesmo ler os ensinamentos de Seichunoe através do livro Semeio de So, a verdade da vida, né? E se a pessoa recusar a ler, então essa pessoa deve lhe enviar assim pensamentos positivos de Seichunoe para ela, para que ela possa aliviar a sua doença. Muito obrigado. なぜ問題がそのような問題が出てくるのかという根本的なことを申し上げます。Eu gostaria de dizer por que aparecem esses sintomas atípicos, vamos dizer, para uma pessoa. 神が現れば善となり義となり慈悲となり調和おのずから備わり一切の甘露の方に神が現れれば全て良くなると書いてあるわけです。 Na verdade, nos nossos ensinamentos diz que se Deus aparecer, vai ser o bem, o amor e a paz. 神が現れてないからそういう問題が起こるのです。 É por não aparecer a figura dele, o maior, é que acontecem esses casos. ではどうしたら神を表すことができるか。 Então, como faremos para que apareça a vida de Deus nela? その答えが大調和の真理にあるわけです。 Isso está escrito no primeiro Shinji, na primeira verdade. 天地一切のものに和解したときに我は現れる。神は現れる。天地一切のものと和解したときに神は現れます。 E diz que Deus aparecerá no momento em que nós nos harmonizarmos com todas as coisas do céu e da terra. では和解せよとは何か。 Então, o que é harmonizar? 感謝することである。 Em uma palavra única, é agradecer. その方に申し上げたいのは、心配したら神が現れるんじゃないんです。
Então, na verdade, nós nos preocupamos com um monte de coisas na nossa vida cotidiana. Porém, se eu ficar preocupado, ele não aparecerá. すべてのものに、ことに、人に、物に、ことに感謝すること。 Agradecer as coisas, pessoas e causas sinceramente. その妹さん、その病気の方のそれに対してその実相を直してありがとうございますと感謝する心、感謝の念を、祝福の念を送ることです。 Então deve levar a essa pessoa enferma, que não está apresentando talvez a forma mais perfeita da sua vida, aquele sentimento de gratidão a todas as coisas do céu e da terra, e assim poderá harmonizar. すべてのこのような問題の根本的な問題は心配の念を送ることなんです。 E o princípio de todas as coisas é nós nos preocuparmos à toa nessa vida, uma coisa que às vezes nem aconteceu. 祈りと愛語と賛嘆とは愛を実現する言葉の総火力なんです。 O fato de nós orarmos e falarmos bem das coisas e dos fatos é a maneira de nós levarmos essa vida a um nível melhor. 感謝するとは祝福の祈りをすること、愛のある言葉をかけること、そして賛嘆すること、これが感謝です。 E o fato de nós falarmos agradecer é amar aquela pessoa assim como é, falar bem dela e parabenizar a vida dela. ぜひ実践してほしいと思います。 Isso é uma maneira de seguir ensinamento. もう一つ言いますとね、 Mais uma coisa. 今の現代の医学は個人の医学なんです。その人個人を見てる。 E eu gostaria de falar uma coisa assim. Hoje a medicina se vê a pessoa em si. 成長の絵の医学は関係の医学なんです。成長の家の医学というのは関係で見ていくんです。 Na verdade, a nossa maneira de ver a medicina, nós vemos o nosso relacionamento. その方に周りがどう関係しているか、関係で見ていくんです。 Então, na verdade, como nós vemos essa pessoa, como as outras pessoas veem aquela pessoa, é esse relacionamento que Seitonue tenta melhorar. よろしいですか？関係性で見るんです。だからどのようにその方に関わるか、祈りと愛語と賛嘆の関わり方をしてください。病気はないんです。消えますから安心してください。 Então, deve falar a essa pessoa que a doença não existe. Deve dar a essa pessoa todo amor, carinho e a verdade para que ela possa seguir a vida dela perfeitamente. Arigatou gozaimashita. Outra pergunta. Faço culto aos antepassados por 25 anos. Como saber se eles já estão iluminados? 私は先祖供養を25年間続けています。25年間続けた後、どのようにしたらもう先祖たちの霊魂たちが悟っているかということをどういうふうにしたら分かるでしょうかという質問。なぜ先祖供養が大事かということを申し上げます。 Eu vou explicar por que Seitonue é importante. 与えよさらば与えられる法則が働くからです。 É porque nós temos a lei de causa, por exemplo, se eu dou, receberei, dás e receberás. Essa é a lei que rege a gente. ご先祖を心から尊敬する、
感謝する思いで供養する。 Ao respeitar, agradecer o antepassado, isso será um culto para os antepassados. そうしましたら、ご先祖様はこんなにありがたいお経をあげてくれてありがとうと感謝されます。 Ao ver tantos agradecimentos e respeito, os antepassados, o espírito antepassado agradecem a essa pessoa que está fazendo o culto. そうしましたら、ご先祖様が私どもに祝福の喜びの念を送ってくれます。 E aí os espíritos dos antepassados nos enviam a vibração de bênção, de gratidão para quem está orando. どんどん自分の身の回りの環境が良くなるということは、ご先祖様がどんどん霊力を持って高級霊となって守ってくださる方です。それが証明です。 Então, o que comprova isso é que a pessoa que está orando cada vez mais está progredindo à sua volta, e coisas boas começam a acontecer. Isso é a prova de que o espírito que está recebendo essa oração de culto está contente, está subindo de nível, está ficando um espírito mais elevado e assim eles protegendo melhor a nós que cultuamos. 皆さん今幸せですか？ Todos já são felizes? それは皆さんのご先祖が素晴らしい高級霊だからですよ。 Isso é porque isso comprova que o espírito dos antepassados de todos que levantaram a mão são espíritos elevados e faz com que a gente se sinta feliz aqui. 2 perguntas eu gostaria de juntar a uma. Causa de decadência financeira. 経済的に苦しくなっています。どうしたらいいでしょうか。それともう一つ、これとちょっと似たような質問があるんですが、qual é a orientação que a Seichonoye dá para as pessoas conhecidas que ficam pedindo emprestado dinheiro a mim e não devolvem o dinheiro emprestado? Qual a resposta que devo dar sem magoar a pessoa? 私はSeichonoyeがどう答えるかを気にしていますけれど、実は自分に金をよくせびりに来る人がおるんだそうです。で、返さないんだそうです。で、どうやったらSeichonoye的にこう結論を出してくれるでしょうかって、どういう答えたらその人を悲しませないで納得させられるでしょうかっていうことです。答えは簡単です。 É simples a resposta. 金を貸したら金もなくなるし友情関係もなくなると知っておくことです。 Na verdade, é velho provérbio, né? Você empresta o dinheiro, perde o amigo. だから貸すときにあげると思ってやるしかないんです。 Então, faça da melhor maneira possível, saia por cima, doe, esqueça o resto. これぐらいだったらあげれるなと思うのをやってください。 Não precisa se esforçar demais, mas doe aquilo que seu bolso não vai sentir e doe de bom grado. それから、経済的に困ってる、富とは何かを知ることです。 A outra pergunta, a resposta é a seguinte: saber o que é a riqueza, o seu fundamento. 谷口正治先生は神様に1000万円お金が足りないから神様1000万円くださいという願いはダメだと言われました。 O mestre Masaru Taniguchi falou que se eu tiver apertado, pedir a Deus, fazer todas as orações conforme Seichonoye, mas pedir, me manda 10 milhões de ienes, não é maneira correta de se fazer. その理由は神様は
造幣局ではないからだと。 O primeiro motivo dessa resposta é que Deus não é casa da moeda. その代わり神様は無限の知恵と愛と生命を与えているとおっしゃいました。 Porém, em troca, ele deu em contrapartida para o homem o infinito amor, a infinita sabedoria e infinita capacidade. 経済的に行く詰まるのは知恵がないか、愛がないか、生命力がないか、その問題です。 Então, fundamentalmente, na verdade, essa pessoa está passando apuro porque ele não tem a vida correta, não tem o amor suficiente e a capacidade mal usado. Compreenderam? Anota aí. 簡単な答えは無限供給参加をよく歌うことです。 A maneira mais fácil assim de resolver é fazer aquela entoação de Mugen Kyokyu. É dádiva infinita, né? Basta nós abrirmos o nosso coração para o pensamento de Deus. ブラジルはよく無限供給参加を歌うなと感動しています。 Na verdade, eu tenho me notado que no Brasil sempre entoa esse Mugen Kyokyu Sanka, oração de dádiva infinita. Canção de provisão infinita, desculpe. Pergunta. Eu tenho um casal de amigos, a mulher tem 42 anos, nunca teve filhos, mas quer engravidar. Eles estão fazendo tratamento de fertilização para engravidar, mas estão com dificuldade e estão há bastante tempo tentando ter filho. O que fazer para eles realizar um sonho? Feminino, 37 anos. この方、女性で37歳の方で、友達のカップルがいるんです。女性の方は42歳やって、子供を授かったことはありません。でも授かりたいように治療もしていますけどなかなか授かることできません。そういうふうな困難にありますんで、長い間子供欲しいということをトライしています。こういうとこはどうやってそういう子供を授かるという夢が実現できるでしょうかという質問です。ありがとうございます。Muito obrigado. 今非常に多くのご夫婦が子供に恵まれないと言って悩んでおられる方がおられると聞いております。Eu ultimamente tenho ouvido dizer muitos casais que não conseguem ter filho e parece que esse tipo de problema está muito recorrente, aquilo que eu tenho ouvido ultimamente. 子供が生まれるということは霊界でこの地上に生まれたいと思う霊魂が自分と波長の合う親を探してそして霊界から天下ってくる。Esse processo, espiritualmente falando, para o casal que quer ter filho, existe um espírito no mundo espiritual, né, que está com vontade de vir para cá. E a escolha se dá quando o espírito que quer vir tem uma afinidade com aquele casal que está querendo ter o filho. 地上に生まれたいと願っている霊魂と地上の親となるべき人間が波長が合えば必ずその
霊魂はその母親の体内に宿ってきます。 Se o espírito que está querendo descer à Terra para mais uma evolução, se sua frequência for a mesma daquele casal que está querendo ter filho, e as frequências forem similares, com certeza essa pessoa receberá a graça de ter um filho. そんなにすぐに子供を授からないで、それでもいいと、すべてお任せの気持ちで安心してゆったりと過ごしてください。 Então, para que essa pessoa que já está com 42 anos não fique assim nervosa, o tempo passando, tempo acabando, se tiver que receber filho, receberá. Então, fique com a mente bastante tranquila, para que, se for a missão dela receber, vai receber. 結婚後10年目にして生まれたとか15年目にして生まれたとかよく聞く話です。 É usual para a gente ouvir dizer que nós ganhamos filho depois de 10 anos, nós conseguimos filho depois de 15 anos de casado. Então, é bastante comum esse tipo de história. 安心してゆったりとした気持ちでどうか自分の中に新たな生命が宿ることをお祈りしていてください。必ず実現します。 Então, fique tranquila, mente serena, ore bastante, agradeça bastante, e que se tiver que acontecer, acontecerá o envio de um espírito que vai estar se alojando no ventre materno. Muito obrigado. Muito obrigado. A pergunta é o seguinte: a causa do infarto e do AVC. この質問はどうして心臓発作と脳一血が起きるんでしょうかっていうちょっと医学的な問題ですけれど、聖書の意の視点でお願いします。心臓発作ね。なぜ起こるかはお医者さんに聞いていただくのが一番じゃないでしょうか。 Essa pergunta me parece que é dirigida para médico. ここにお医者さんがいたらちょっと答えてあげてくれませんか。 Se dentre os senhores tiver algum médico, por favor, responda. 病気というのはどんな病気でも結局は同じなんです。 Na verdade, essas doenças nada diferem de outras, todos têm um fundo relativamente igual. 本来ないものが本来あるべからざるものが起きているだけの話なんです。 Na verdade, está esquecendo o verdadeiro fato de que nada existiria e está inventando outra. なぜそんなことがでは起きているのかと。 Ai, なぜ起きているのかと。 por que acontece isso? 神様が作らないものをこの現実世界にあるというのはおかしいことなんです。 Na verdade, é esquisito existir algo que Deus não criou. Isso que é esquisito. 病気は神様はお作りにならなかった。 Deus não criou a doença. お作りにならないものが我々はあると思っている。 Porém, o homem acredita piamente que existe. これを迷いと谷口正治先生は言われたんです。 Isso é uma mente. Isso é, na verdade, uma ilusão. だったら自分の心からこの迷いを消せばいいんです。 Então, basta a nossa mente apagar esse borrão que é a ilusão.
だから迷いの産物なる病と正治先生は聖教の中で言ってるんです。 Para que não aumente a doença, mestre Masaru Taniguchi ensinou. あるように見えてもないんだと。 Parece existir, mas na verdade não existe. そんなものは神様がお作りにならなかったんだ。 Porém, porque ele não criou a doença. それが自分の心の迷いだと気づけばいいんです。 Basta a pessoa se aperceber que é ilusão da sua mente. 気づいたら消えるんです。 E no momento que ele conseguir perceber desse erro e apagar da sua mente, a doença desaparecerá. 迷いというのは気づけば消えるんです。 Então, ilusão é tudo aquilo que desaparece quando a gente acorda para a verdade. もう一回言いますよ。 Vou falar mais uma vez. 迷いは気がついたら消えるんです。 A ilusão, quando nós a percebermos, ela desaparece. 気づくにはどうするか。 Para uma forma de a perceber da ilusão. それ Como は fazer? それは本来ないものだから消えるしかないと気づくことなんです。 Então é perceber de fato que o que não existe não tem como existir. そうすると本当にあるものだけが残ります。 Então, nesse soma e a diferença, vai sobrar somente a verdade. そうして人間はこの地上に天国浄土を作り上げていくんです。 E é assim que o homem vai finalmente construir um paraíso terrestre. 誰でもできるんです。 Ai. 誰でもできる。 Qualquer pessoa tem essa capacidade, basta perceber. この最も簡単な方法を谷口正治先生は教えてくださってます。 E ele nos transmitiu a nós essa verdade de uma forma bastante simples. ぜひ実践してください。 E gostaria de que todos os senhores apropriassem da ideia e praticassem. Obrigado. ありがとうございます。心臓というのは恐怖心の表れなんです。はい。心臓というのは恐怖心、恐れる心の表れの箇所なんです。 Na verdade, infarto é aquela preocupação de que seu coração vá sofrer alguma coisa. 心臓がドキドキするっていうのはそういうことです。 O fato de nós termos o coração assim bastante acelerado é esse fato de a gente preocupar. 心臓の病気は恐怖心から来ます。 E a doença do coração vem desse aperto de coração. ですから続々甘露の方をしっかり読んでいただくことをお勧めします。続々甘露の方をお読みください。 Então, aconselho a todos os senhores irem a Candle no Rua, chuva de néctar. Contínuo. Qual o principal papel do adepto do Manabukai? Manabukai no Shinja として、どれが主とするやるべきこと、何を一番やらなければいけないかという質問ですね。Manabukaiの信者として。学ぶ会の信徒であろうがなかろうが成長例の教えに触れた人は3つの行をやりなさいというのがもうこれは根本です。A regra básica é seja adepto ou não do Manabukai. Uma vez em contato com este ensinamento, façam 3 coisas básicas. 一つが観行、深層観という観行をやりなさい。Primeiro seria uma prática de meditação, Shinsokan. 二つ目が商行、聖教読受。
感謝商業、後でやります実相円満商業、そういう商業というのをやりなさい。 Outro seria as práticas, práticas de gratidão, prática de culto, prática de Jisson Mankanzen. Essas práticas, praticar todos os dias. 3つ目が愛業。 Terceiro seria atos de caridade. この3つの行はそれぞれ意味があります。 Cada desses três atividades tem significado. 私たちの運命を作っているのは3つの業です。 O que faz o nosso destino são os três karmas, três tipos de karmas. 一つが意業、心で思う業。 Primeiro, chamado Ego, é karma produzido por aquilo que a mente pensa, que a mente cria. この意業の世界を清めるのが深層観という観業です。 E o que acaba com esse karma é o Shinsokan. 苦業というのが2番目あります。 O segundo seria Kugo. この言葉の業ですね。 É o karma que aparece na gente pelas palavras que nós emitimos dia a dia. この言葉の苦業を清めるのが商業です。 Então, para purificar esse karma, seria Soryo. 信号、体を使って行う業があります。体、信号、身の業。 E tem outro karma que é o karma relativo ao seu corpo. この業を清めるのが愛業です。 E para purificar esse karma, seria práticas de caridade, de amor. これが谷口正先生教えに触れたら、この3つの行をやりなさいというのがこれ根本です。 Então, para as pessoas que sejam adeptos ou não, mas que tiveram conhecimento desse ensinamento, façam essas três práticas. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Como manter a mente sempre serena diante de tantas anomalias pelo mundo? ありがとうございます。私の心をいつも記憶を保つには、このうざがらい世の中でどうしたらよろしいでしょうかと。心をどうしたらいいか、どういうふうに行って考えたらいいでしょうかということです。まずは生命の実相を読んでください。Primeiro, antídoto, ler a verdade da vida. 清めようと思わなくても清まっていきます。 E pela simples leitura dessa verdade, a sua mente serenará. 自然に変わっていくのが一番です。はい。自然に変わるのが一番です。 E acontecerá gradativamente, suavemente e naturalmente. 正治先生は一日に何ページでもいいから生命の実相を読みなさいと書いておられます。 E o mestre dizia sempre que tivesse a oportunidade, um tempinho, abra o livrinho e dá uma folheada e leia o conteúdo. もちろん深層感をなさっても結構です。 Lógico que Shinsokan, essas práticas também é importante. とにかく神様にお任せする心になってください。はい。神様にお任せする心になってほしい。 Então, sempre tenha a mente livre, serena, pura e solta, que você não se envergonhe de Deus. 何々しなければならないと思わないでください。 Não pense que tem que fazer isso ou aquilo. 自然に自分の心が晴れていきます。 E, lendo sempre as verdades,
sua mente purificará a ponto de que naturalmente brotará pensamentos mais serenos e vivenciará uma vida mais amena e feliz. それが信仰心の深まりと言います。 Isso é a verdadeira religiosidade. よろしく実践されたらよろしいと思います。 E gostaria de que todos não esquecessem e praticassem. ある人が谷口勝先生に真相感もしたくない、聖教もあげたくない、それですぐ運命が良くする道を教えてくださいと尋ねました。 Momento, disse que um adepto perguntou para o professor Masaru Taniguchi: eu não quero fazer Sensokan, nem quero ler livro, mas me dê uma resposta que eu possa mudar de vida agora. 谷口先生何と答えられたと思いますか？ O que será que o mestre respondeu, hein? 今すぐ運命が良くなる道、それはね、良き言葉を使うことだよ。 Primeira coisa, você não quer fazer nada, mas a maneira de melhorar já é usar boas palavras. その人の口癖が運命を作ります。 A maneira, o método, a vazão da sua voz, a intensidade da sua voz vai fazer o seu futuro. 心が乱れているとしたら、その人の使っている言葉が乱れてるんです。 Se sua mente está impura, conturbada, deturpada, as palavras que ele vai proferir também são o espelho daquilo. ありがとうございます。 Muito obrigado. Pergunta: como posso vivenciar mais profundamente minha natureza divina no dia a dia, nos momentos de dificuldade? 毎日日常の生活の中でなんか問題、困難にぶつかると、その時どのようにして神性、私の神性をもっと発揮するか感じるかという話です。問題が出てきたら3つの道があります。Quando tiver diante de dificuldade, tem 3 pontos. 神を表すには感謝することですと言いました。Para manifestar Deus, falamos agora que precisa agradecer. 何か問題が出てきたら、それは今までの生き方を変えなさいというメッセージとして受け止めることです。Pessoas que recebem visitinha de problemas, sofrimentos, é um avisozinho: olha, você não está indo pelo caminho certo, mude sua maneira de pensar. É uma mensagem. 2番目、 Segundo ponto, 何か良くないことが起こったら、それで業が消えましたと思ってください。 se acontecer alguma coisa que não estava prevendo, que não é uma coisa negativa, agradeça dizendo: o karma se foi, o karma está acabando. 熱い夜間に手が触れた。 Por exemplo, tem uma chaleira quente e você sem querer tocou nessa chaleira. 皆さんは何と言いますか？ Como é que vocês exclamam? 愛 Ai, 愛 ai, ati. 愛という人は成長根ではありません。 Quem grita ai não é pessoal da Seichoné. Muito obrigado! Muito obrigado. これが成長根です。 Esse aqui é o Seichoné. O karma está indo embora. Muito obrigado. これで業が消えましただから。 E assim o karma se foi. 3つ目、 Terceiro ponto. その問題が神様の栄光を表さんがためなんです。 Esse problema aparece somente para manifestar a glória de Deus nas pessoas. だから問題に
感謝できるんです。 Por isso que pessoas preparadas espiritualmente dessa forma, quando vem problema, conseguem agradecer aquele problema que está procurando elevar a gente de alguma forma. Correto?